Gabigol se tornou o jogador com mais expulsões do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Segunda-feira de apresentação do técnico Leonardo Jardim, que comanda o primeiro treino nesta segunda-feira mesmo. Quarta-feira, estreia diante do Democrata de Governador Valadares em Sete Lagoas. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Preciso te falar agora sobre Gabigol, o grande responsável pela derrota do Cruzeiro por 2-0 para o Galo. É que o Gabigol foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo, depois de uma cotovelada desleal em Lianco. Lianco vem provocando os jogadores do Cruzeiro desde o amistoso nos Estados Unidos. E o Gabigol parece ter caído na pilha, deu uma cotovelada desleal e acabou sendo expulso. Essa é a 12ª expulsão do Gabigol em 10 anos de futebol brasileiro. Ninguém, nem zagueiro, nem volante, ninguém teve mais cartões vermelhos do que o Gabigol durante os últimos 10 anos no futebol nacional. Um número assustador e lamentável para alguém que joga como atacante. Esses 12 cartões em 10 anos foram acumulados por Santos, Flamengo e agora Cruzeiro. Só para ser justo, é importante contar que o Thiago Heleno, zagueiro do Atlético Paranaense, entre vários outros clubes, também tem 12 expulsões, mas segue valendo a máxima de que ninguém foi mais expulso do que o Gabigol no futebol nacional. Só para vocês entenderem, o Kahneman, que pega pra caramba, que briga, que dá carrinho, que é violento, jogador do Grêmio, acumulou 11 expulsões durante esse período. Só para completar, Alexandre Matos e Paulo Pelaipe, os homens do departamento de futebol do Cruzeiro, fizeram enorme pressão nos árbitros por conta da expulsão do Gabigol. Foram à porta do vestiário da arbitragem, no intervalo do jogo, enfim, mas não adiantou nada no segundo tempo. Hulk marcou 2 vezes e a Raposa desperdiçou a chance de eliminar o Atlético. Se o Cruzeiro vence o Galo, a tendência é que o Atlético chegasse para a última rodada muito pressionado e praticamente eliminado. Não conseguiu e agora vai ter a oportunidade ou correr o risco de encontrar o Galo mais para frente. O Cruzeiro propôs o jogo, o Gabigol perdeu aquele gol no começo, sabe? O Cruzeiro foi muito melhor enquanto teve 11 contra 11. Né? Daniel Fraga vai tirar o mérito do adversário, a arbitragem é ruim, mas o Galo não tem nada a ver com isso. Não, perfeito, Daniel. O Galo fez os 2 gols dele, mas o Galo foi favorecido pela não expulsão do Lianco. Simples assim. Acho que você vai concordar comigo. Né? Se o Lianco tivesse sido expulso, quem teria um homem a mais seria o Cruzeiro. Mas quem teve um homem a menos foi o Cruzeiro pela expulsão do Gabigol. Perfeita se não tivesse havido a falta do Lianco. O Lianco não tivesse pisado no Dudu. Aí o Gabigol foi perfeito. Deu cotovelado, tem que ser expulso mesmo. Ninguém está passando pano aqui, não. Deu cotovelado, tem que ser expulso. Tá? Mas ele deu cotovelado no Lianco, que anteriormente pisou de propósito na mão do Dudu e não foi expulso. Ponto. Né? Assunto diverso. Lianco era para ser expulso. Sou Galo, mas era para ser expulso. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Perfeito. Perfeita a colocação. Né? Ninguém está tirando o mérito do Atlético. O Atlético ganhou o jogo com um a mais. O que ele não conseguiu fazer com o Botafogo, que ele tomou de 3-1 na Libertadores, hoje ele fez 2-0 com um homem a mais. Né? Lenine Dietrich está sempre comigo. O Cruzeiro ultimamente já entra com 10 jogadores. Matheus Pereira não consegue acompanhar nenhum jogo, ganhando dinheiro fácil. E o Cássio não passa segurança para o time. O Jardim tem a pulso e que entra os melhores. Olha, se o Leonardo Jardim observar o Léo Aragão vai ser titular desse time. Porque o Cássio realmente está mal. Está mal. E o Matheus Pereira, né? Vou falar daqui a pouco sobre ele. Fomos roubados na cara dura, já esse Giancarlo. Está aí, ó. O torcedor tem todo o direito de reclamar. Todo o direito. Adriano Cândido, esse foi comentado a semana toda que a Federação Atlética de Futebol não ia deixar o Atlético classificado. Está aí, ó. Uma entidade desmoralizada, que ninguém confia mais. É isso. A CBF desmoralizada, Federação Mineira desmoralizada. As federações, Brasil afora, não tem nenhuma representatividade. Agora, você tem um VAR no campeonato, né, para evitar esse tipo de situação. E o VAR não chama o árbitro num lance em que um atleta do outro time pisa de propósito na mão do outro atleta, de um companheiro de profissão, e deveria ter sido expulso. Não dá para entender. Não dá para entender. A pergunta é, por que o Lianco não foi expulso ao pisar na mão do Dudu? Interrogação. Por que o Lianco não foi expulso ao pisar na mão do Dudu? Ao Marcos Santos, foi roubado. Por que o Lianco não foi expulso ao pisar na mão do Dudu? Por que o Lianco não foi expulso ao pisar na mão do Dudu de propósito?
Interrogação. Essa é a pergunta. Mudaria a história do jogo. Né? Mudaria a história do jogo. Lamentável, lamentável. Ao invés de a gente estar comentando os 2 gols do Hulk, que é um baita jogador, que mete gol mesmo, que está sempre ali presente, a gente tem que comentar isso. Sabe? Arbitragem. Se não tivesse VAR, passaria. O juiz estava de costas, não viu, mas tinha VAR. O VAR tinha a obrigação de chamá-lo, como o chamou para expulsar o Gabigol. Então, por que não chamou para expulsar o Leão e chamou para expulsar o Gabigol? Essa é a pergunta. Daniel Gomes, já em cima, Matheus Pereira está uma preguiça. Olha, vou dizer um negócio para vocês sobre o Matheus Pereira. Ele não aparece nos grandes jogos, ele só joga contra time pequeno. Sabe, realmente é um jogador que todo mundo fala é diferenciado, é isso e aquilo. Eu até acho também. Mas não aparece nos grandes jogos. Não aparece, some. Alguém viu o Matheus Pereira em campo hoje? Eu não vi. Eu não vi. Sabe? Matheus Pereira, pipoqueiro, está dizendo Denilson Freitas. Está aí, o torcedor tem todo o direito de falar. Sabe? O Hulk fez 2 gols de pé direito, que coisa. Hein? Pedro Henrique, boa tarde. O Cruzeiro deveria sair da FMF. Eu acho também. Se filia a Federação do Rio, São Paulo, né? Alguma providência tem que tomar. Covildo Lobo, concordo sobre o VAR, mas não tiramos o foco do verdadeiro problema. Matheus Pereira, William e Cássio. Esses não dá mais. Não, o William não achei que jogou mal, não. O Cássio e o Matheus Pereira, com certeza. E o Cássio ainda fez uma defesa gigantesca ali, depois de ter falhado no primeiro gol do Hulk. Mas falha numa, não entrega a outra, realmente não dá. Mas aí cabe ao Leonardo Jardim, se ele entender que o Cássio está mal, tem que tirar, não tem que jogar com o nome, não. O Léo Aragão é um goleiraço, assim como o Jonathan Jesus, eu falei com vocês há tempo. A hora que esse garoto entrar no time, não sai mais. Está aí, 18 anos. O cara, quando é bom de bola, não tem idade, não, amigo. Tem idade, não. Torcedor do Cruzeiro amanhecendo aí de cabeça inchada e com razão. Derrota no Clássico para o Atlético Mineiro, expulsão de Gabigol, muita reclamação por parte do Cruzeiro. CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, falando sobre coisas da Federação Mineira de Futebol e já adiantando que não aceita mais árbitro de Minas Gerais em clássicos. Vamos ver como será no decorrer do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está classificado, resta saber em qual condição e quem vai enfrentar nas semifinais. Lembrando que quarta-feira tem a última rodada, muita coisa ainda em jogo e no final de semana já teremos o primeiro duelo da semifinal do Campeonato Estadual. As 2 semifinais nos 2 próximos finais de semana, depois tem um tempo aí até março, caso o Cruzeiro passe da semifinal, a primeira partida da final no dia 8 de março. O time se reapresenta nesta segunda-feira e nesta segunda tem a apresentação do técnico Leonardo Jardim. Ele vai falar em entrevista coletiva, o Leonardo Jardim, que esteve no Mineirão acompanhando o clássico, mais de 60 mil torcedores marcando presença, e o Cruzeiro, mesmo com a derrota inclusive, buscou a classificação, já que o Aimorés acabou sendo derrotado e o Cruzeiro está garantido como primeiro colocado no Grupo C do Campeonato Estadual. Quarta-feira, 7h45 da noite, em Sete Lagoas, Arena do Jacaré, é o duelo diante da equipe do Democrata de Governador Valadares. Matheus Pereira, em entrevista na Zona Mista, uma longa entrevista, inclusive, falando sobre vários assuntos, sobre a conversa que teve com a diretoria no final do ano passado, sobre um desejo de ser negociado com o exterior, até por causa do filho que vai nascer. Ele e a esposa, eles moram no Brasil e os familiares vivem no exterior, e que ele teve essa conversa com a diretoria de um desejo para jogar no exterior e que no futebol brasileiro ele não tem intenção de se transferir para nenhuma outra equipe, somente se pintasse algo vantajoso aí para ir para o exterior. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, até revelou isso na entrevista exclusiva que a gente fez aqui quando fomos lançar o centraldatoca.com.br. O Matheus disse sobre as vaias que ele recebeu de parte da torcida no Mineirão, depois aplausos, e que só com trabalho para ele mudar esta história. O Cruzeiro, então, nesta segunda-feira, voltando a treinar, pensando na quarta e, claro, com a apresentação do técnico Leonardo Jardim. Começa uma nova era,
o Português assume o comando na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço!